Sejam bem-vindos. Hoje teremos a honra de entrevistar José Ovídio Valdemar, nosso amigo, um dos pioneiros da terapia familiar no Brasil e colaborador com o livro Construção pela Vivência em Terapia Familiar. O Ovídio é um cara muito importante nessa jornada nossa de terapia familiar. Ele vai se apresentar e nós vamos ter a honra de conhecê-lo. E eu vou pedir para a Denise Mendes Gomes e para a Silvia Helena Sintra Arruda contarem um pouco delas como apresentação, para a gente começar a ouvir o Ovídio, que a gente chama ele assim carinhosamente de Ovídio. E aí ele vai contar para a gente como é que ele prefere, mas eu acho que é Ovídio mesmo. Olá, eu sou Silvia Helena Sintra de Arruda, advogada, e como feminista trabalhei com os direitos da mulher. Agora, como terapeuta de família e casal, trabalho numa ONG de câncer de mama como terapeuta familiar. Eu sou a Denise Mendes Gomes, sou formadora no Instituto Sistemas Humanos aqui de São Paulo, psicóloga e terapeuta, e eu estou muito contente de receber você, Ovídio, que é um dos grandes pioneiros da terapia familiar, uma pessoa de vanguarda, uma pessoa que tem uma mente muito aberta, e eu sempre me enriqueço muito quando eu te escuto, venho acompanhando o seu trabalho, e tenho certeza que a gente vai ter uma conversa linda hoje. Te agradeço muito pela presença. Obrigado para vocês. Então, bem contente de estar aqui e ter essa oportunidade de pensar os últimos 10 anos, porque ontem, relendo o que eu tinha escrito, eu termino o capítulo dizendo que eu prefiro me apresentar como psiquiatra de visão sistêmica e comunitária, e não como terapeuta familiar. E você sabe que nos últimos 10 anos, foi exatamente para onde eu me expandi ainda mais. Então, hoje eu estou muito mais comunitário do que psiquiatra, e eu vou contar para vocês o que aconteceu nesses últimos 10 anos, e que tem tudo a ver, digamos, com as minhas origens, não é? Porque eu venho de uma família de imigrantes europeus que sofreram muito com as perseguições aos judeus, e sempre escutei todas as dificuldades e as superações que a família passou. Então, ao natural, eu me tornei uma pessoa, digamos, internacionalista, progressista. Eu morei no exterior 8 anos da minha vida. Então, na juventude. Isso tudo não é importante na tua bagagem que profissionalmente tu vai desenvolver. Só para contar um pouquinho do fim, eu tenho um filho que nasceu nos Estados Unidos e que tem nacionalidade norte-americana e que tem muita ligação com os Estados Unidos, e um filho mais moço que é cidadão francês. Eu tenho neto francês, mora em Paris, é professor lá na Universidade de Paris. Então, esse meu lado internacionalista, ele desenvolveu todas essas sementes que deram esses frutos bem legais aqui. E em relação a mim, eu, quando entrei na faculdade de medicina, eu já estava interessado em psiquiatria comunitária, né? Eu tinha 17 anos quando deu o golpe de 64, e eu tive que não me esconder, porque eu era só do centro acadêmico, mas os meus amigos tiveram que se esconder, com medo de serem presos. E depois, com a ditadura militar, eu fui o que a gente, na época, isso está escrito no artigo, um exilado voluntário. Eu resolvi sair do Brasil porque eu queria morar num país democrático, certo? Naquela época, há 50 anos atrás, Israel era bem diferente. Israel era um país, assim, progressista, que tinha os kibbutz, que eu já tinha morado em kibbutz, que eram colônias socialistas, onde havia completa igualdade entre as pessoas, não havia distinção de salário entre quem ocupava um cargo e outro. E, então, de Israel, eu acabei indo para os Estados Unidos, onde eu fiz a minha formação, fiquei 6 anos lá,
porque era onde tinha a psiquiatria comunitária e estava começando a terapia de família. Isso era 1974. E a minha esposa Olga deve ter dito para vocês, eu tive o privilégio, assim, de ter alguns pioneiros de terapia de família como professores. A Aline Hoffman foi minha supervisora há 2 anos, o Flomenhaft, que era de uma equipe muito famosa de terapia de família, também foi meu supervisor. Eu fui para o lado da psiquiatria infantil, porque para a gente poder ver famílias, a melhor solução é tu atender crianças, porque aí tu vem com a família junto. Né? E, então, quando a gente começou o nosso trabalho de terapia de família, eu, logo aqui em Porto Alegre, digamos, eu ganhava dinheiro sendo psiquiatra, mas desde o início eu era uma pessoa politicamente engajada, eu desenvolvi os projetos sociais no Instituto da Família, não é? Eu fui o primeiro presidente da HTF, por consequência, eu fui o primeiro presidente da Abratef, né, que na época era essa forma que funcionava, né, que o presidente da regional era o presidente da nacional. Então, tudo isso está no capítulo, essa minha trajetória, sempre muito ligado nos projetos sociais. E nós tivemos um privilégio, sendo psiquiatra de infância e adolescência, com uma formação de prestígio, a gente tinha um consultório cheio, o que era um privilégio, porque eu escolhi atender, digamos, só 30 horas por semana, máximo 30, 35, na época que a gente tem que criar filho, tu tem que trabalhar mais. Mas eu sempre tive, assim, 2 manhãs e uma tarde livre, que é onde eu fazia meus projetos sociais, e também, como eu tive um divórcio, e tradicionalmente o pai sai de casa, eu morava perto dos meus filhos, eu tive também o privilégio de continuar vendo meus filhos praticamente todos os dias. Então, porque eu era dono do meu tempo, e isso facilitou bastante essa questão de como lidar com a vida, né, no recasamento, né? Bom, mas eu tive um problema, assim, que eu nunca levei, porque eu sou uma pessoa que eu acho, se eu vou dizer para você, se me dissessem, diz uma frase, né, que tu gosta, que é tipo um mantra, que é assim, somos todos mais iguais que diferentes e vamos procurar o que nos conecta, não o que nos separa. Isso tem dado certo na minha vida. Não é? Por que aqui em Porto Alegre nós fizemos uma ótima integração com o meio psicanalítico tradicional? Porque nós éramos amigos dos colegas que eram psicanalistas, que valorizavam a nossa formação, e nós sempre trabalhamos procurando o que nos conectava, que era oferecer uma formação integrada, uma formação ampla para os nossos alunos. E, então, como eu falei para vocês, eu também, cedo na minha vida, eu falo no artigo original que o Erich Fromm foi meu grande professor. Não é? Inclusive, eu tenho orgulho, a gente trocou uma carta com ele, que naquela época, né, não tinha internet e tal, isso tudo final dos anos 60 e dos anos 70. E o Erich Fromm escreveu um livro chamado Zen Budismo e Psicanálise. Ele gostava, né, obviamente, de psicanálise, mas ele se interessou, né, pela filosofia Zen, e através dele eu fiquei conhecendo a meditação. Isso é importante porque eu estou tentando falar para você dos meus últimos 10 anos, tá? Então, há 25 anos que eu sou praticante da meditação Zen. Eu tinha aqui a minha rede Zen, tem o Centro Zen, que eu fui um dos fundadores e tal. Eu não me considero budista. As pessoas, mas o que tu é? Eu digo, eu sou judeu, né, morei em Israel, falo hebraico, tenho toda uma tradição, mas eu sou um praticante da meditação Zen. E eu tinha essa minha rede Zen, e tinha minha rede política, e tinha minha rede psicológica. Todos nós temos vários grupos, né, que foram as nossas redes sociais. E aí eu descobri,
há uns 20 anos atrás, um grupo chamado Zen Peacemaker. O Zen Peacemaker é uma organização internacional de apoio a ativistas sociais. O que quer dizer isso? Quer dizer que, mas não é só na área Zen, mas principalmente Zen. Então, eu descobri nos Estados Unidos, e comecei a participar, e me tornei amigo do fundador, que chama Bernie Glassman, que em paz descanse, né, que ele faleceu há 2 anos. Eu encontrei no Zen Peacemaker um grupo que era de ativistas sociais, que eram espiritualizados e que trabalhavam toda a filosofia budista maravilhosa. Então, eu encontrei numa rede as 3 redes dispersas que eu tinha, que nos Zen Peacemakers elas se misturavam, esses 3 aspectos, psicológicos, espirituais e de ativismo social. Né? Isso é muito importante, porque o que aconteceu foi que, através do meu amigo, esse Bernie Glassman, nos Estados Unidos, eu comecei a ir todos os anos para lá, fazer seminários com ele. Esse grupo, atualmente, tem mais de 2.000 membros, certo? E é muito interessante, mas não é o objetivo aqui. Esse grupo, ele tem como principal objetivo tu contribuir socialmente, de alguma forma, no local onde tu vives, né? O nosso professor era um mestre Zen muito famoso, que ele causou um escândalo nos anos 80, quando ele disse para os alunos dele, ele tinha um grande centro Zen em Nova York, que tinha 40, 50 alunos, ele disse o seguinte: olha, de manhã nós vamos estudar, vamos meditar, mas de tarde nós vamos para a rua ajudar quem está precisando. Não vamos ficar aqui trancados aqui desse mosteiro, nós vamos para a rua ajudar quem está precisando. E nem era mosteiro, era uma casa belíssima lá no meio, lá do norte de Nova York, que depois ele trocou por uma casa bem mais modesta, que era num bairro pobre. Tá? E eu me inspirei muito por esse exemplo, porque essa questão que eu falei para vocês, para mim era muito importante sentir que a minha vida era uma vida assim mais integrada. Há muito tempo, até uns 20 anos atrás, meu principal ativismo social era no campo da terapia de família. Não é que a Abratef não tem 30 anos, tem 25 anos, um pouco mais. Então, eu conheci o Daniel Goleman num seminário junto com os Zen Peacemakers, que é o fundador da inteligência emocional. Eu, tendo sido professor, tendo os institutos de família, como vocês sabem, tem muitos alunos psicólogos que, recém-formados, têm bastante tempo livre, estão loucos para aprender. Psicólogas, geralmente mulheres, gostam de trabalhar nas escolas. Eu li um pouco sobre inteligência emocional e resolvi começar um projeto de inteligência emocional na escola, que era perto do Centro Zen, onde uma ex-aluna nossa era vice-diretora. Esse projeto, que hoje a gente chama Programa Sente, deu tão certo que nós, no Brasil, somos considerados os pioneiros na introdução da educação socioemocional nas escolas públicas. Se vocês vão no site do Instituto da Família, tem muito material. Vocês encontram lá filmes e artigos. Mas nós passamos 4 anos trabalhando nessa escola e desenvolvemos um método que foi, graças à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, esse método que se tornou... A gente fez um estudo caso-controle em 2011, e esse estudo foi publicado, e nós somos um método baseado em evidência de que 12 intervenções nas escolas públicas, elas fazem uma diferença na qualidade de vida, diminui sintomas de distúrbio psiquiátrico, muito interessante, assim, mais ou menos no mesmo nível dos melhores estudos internacionais. E a nossa diferença foi que nós combinamos o mindfulness, como era um praticante da meditação Zen, e o mindfulness é uma adaptação da meditação para a promoção da saúde, nós adaptamos o mindfulness e outros métodos de educação socioemocional nesse projeto
que continua e está cada vez crescendo. Isso que eu queria contar para vocês. Então, os últimos 10 anos, eu tenho sido um professor nessa área da inteligência emocional, e nós nos associamos com o Instituto Cidade Segura, que é uma organização que promove uma abordagem sistêmica para diminuir a violência, criando uma integração entre os vários setores da sociedade civil. Por exemplo, eu participei de várias reuniões onde estava o secretário da Educação, o secretário da Saúde, o secretário da Segurança Pública, o prefeito ou vice-prefeito. Então, o nosso projeto de educação socioemocional, ele se incorporou ao Instituto Cidade Segura como o braço socioemocional. Hoje se chama Programa SEJA. Né? SEJA é o nome que está sendo aplicado na cidade de Lajeado, que é a 100 quilômetros de Porto Alegre, e há 2 anos atrás, deixa eu ver, não, 2 anos atrás a gente começou isso. Há 1 ano atrás, mais de 1.000 professores da cidade de Lajeado foram treinados no nosso projeto de educação socioemocional, que só não está implementado porque com a pandemia fecharam as escolas. Então, eu tenho apresentado nos encontros de terapia de família, eu tenho falado sobre isso. Internacionalmente, nós participamos dessa rede internacional, que a Olga deve ter falado para vocês, do Relates, é uma rede internacional onde eu estou apresentando sobre inteligência emocional nas escolas. Isso é uma novidade, eu diria assim, que a educação socioemocional é o que a gente tem de mais avançado hoje no campo de educação. E tem que ser, né? Porque, né, se a escola é uma preparação para a vida, e a inteligência emocional é um requisito básico para a gente se dar bem na vida, como é que a gente não tem isso no nosso currículo? Bom, eu não vou falar para vocês que, né, já é difícil nós formar um bom professor. Formar um bom professor que seja um pouco psicólogo, né, para dar aula de educação socioemocional, requer um tipo de atenção à formação do professor que geralmente a gente não tem aqui, não conseguimos chegar. Mesmo no mundo inteiro, você sabe que eu acho assim, no mundo inteiro, deve ter 5% das escolas com um programa de educação socioemocional. Nos países ricos tem mais. Mas mesmo assim, eu apresentei esse trabalho, eu tive a honra de apresentar, né, como eu tenho um filho morando em Paris, aprendi a falar francês, me convidaram para apresentar esse trabalho no Departamento de Psiquiatria Infantil da Sorbonne. E eles acharam maravilhoso, porque na França eles não têm muito programas socioemocionais, exatamente porque requer um investimento na área educacional bastante alto, e ainda os governos não chegaram a esse ponto, né? Os governos estão ainda tentando dar computadores, tentando dar salas de aula de boas condições, e vão deixando a formação especializada do professor mais adiante. Mas, então, isso é um programa, de certa forma, experimental, e por isso que eu falei para vocês que, quando há 10 anos eu escrevi que eu era um psiquiatra sistêmico e comunitário, eu virei mais comunitário, porque fora, né, esse trabalho nas escolas públicas, eu sou um professor de mindfulness, educação socioemocional, e mais do que me apresentar como psiquiatra. Então, para mim, isso tem sido muito estimulante, porque eu, quando era mais jovem, eu pensava, pô, como é que vai ser? O que eu quero fazer lá no final da vida? E era mais ou menos isso que eu queria fazer, assim, de poder não me preocupar, felizmente, outra coisa que ajuda bastante, né? Nessa fase da vida, eu vou fazer 74 anos, eu diria assim, os filhos, há 10, 15 anos, os filhos são independentes, então, tu ter que te sustentar a ti próprio é bem mais simples, né? E já tem previdência privada, já tem uma poupança, então, claro, ajuda muito eu não ter que me preocupar em ganhar vida. Bom, mas essa é a grande vantagem dessa fase
é o lado bom da aposentadoria. Eu diria assim, o lado ruim é que muita gente fica perdida, sem saber o que fazer. Quando tu já vem trazendo um monte de projetos que continuam se desenvolvendo, então é um privilégio a gente poder se dedicar só ao que tu quer. Então, eu te diria assim que, atualmente, eu tenho trabalhado muito em continuar aproveitando essa parceria agora com essa ONG que nos profissionalizou, porque o nosso problema era que todo esse trabalho que eu fiz ao longo de mais de 10 anos era baseado em voluntários. Os nossos colegas terapeutas de família, eles trabalhavam nas escolas 1 ano, 2 anos, alguns ficavam 3, alguns colegas ficaram 4, 5 anos comigo, porque eu fui ajudando eles a aperfeiçoar o treinamento deles com cursos no exterior, né, tudo feito, né, geralmente online, mas... e esse grupo básico de uns 5 professores, psicólogos, esse é o grupo que está formando os professores. Eu, felizmente, estou nessa posição de mentor, colaborador. Eu brinco, né? Eu já estou esperto, assim, eu já não estou na linha de frente, né? Eu sou tipo o técnico do time, eu não entro em campo e fico jogando, correndo, eu já fico, vamos por aqui, vamos para ali, vamos fazer assim, isso está ótimo. Assim. Por exemplo, umas 3 semanas atrás, eu participei de uma reunião com um dos prefeitos, uma das maiores cidades aqui do Rio Grande do Sul, uma cidade de quase 400 mil habitantes, que quer introduzir, é uma cidade rica, porque tem que ter, tu tem que ter recursos para introduzir um programa desse e treinar todos os professores da rede pública. Então, acaba sendo aquelas cidades que, por uma razão ou outra, têm mais recursos. Então, eu participei de uma reunião da nossa equipe, né, do Instituto Cidade Segura, com o prefeito, com o secretário de Educação, então, para vender o programa. E deu certo. Ele disse, não, vamos introduzir. Então, nós temos no futuro uma cidade, nós estamos agora já com esse contrato para introduzir socioemocional com 10 mil alunos, e vamos ter, no futuro, 30 mil alunos. Então, esse e para isso, como eu te falei, a gente construiu uma equipe. Então, isso foi muito legal. Então, eu te diria assim que a minha missão agora, nesse final da vida, além de manter o Instituto da Família, eu continuo sendo o administrador do Instituto da Família. Há 20 anos que eu olho as contas, eu olho a nossa planilha e já descubro se tem problema, não tem problema. E as minhas colegas não gostam muito dessa parte administrativa, então eu acabei ficando com isso. Mas isso não me ocupa muito tempo. Tá? Eu continuo dando aula de terapia de família, continuo dando aula eu dou aula de casais e de famílias com crianças, mas eu já não estou apaixonado por isso. Eu me apaixonei por essa nova área do socioemocional e também eu comecei a participar muito, antes mesmo, né, de nós termos essa eleição com Bolsonaro no governo, eu já vinha participando bastante de grupos políticos, sempre com essa ideia de formar uma frente ampla, progressista e ecológica. Né? Nós temos ainda muito, no nosso meio, a gente ainda tem muito fraccionalismo, muita disputa de ego, muita demarcação de poder. A nossa política, ela ainda peca por ser mais voltada para os interesses de pessoas e partidos do que do interesse da população. Para mim, como eu não sou político, fica mais fácil de eu ficar denunciando e ficar, olha, nós temos que nos unir para... Hoje em dia, nós precisamos de uma grande frente ampla para trazer o Brasil de volta para uma democracia e para um país mais progressista, né, com direitos humanos, uma melhora socioeconômica. Então, eu quando voltei para o Brasil, depois da minha formação, na época da ditadura militar, tinha 2 partidos, os que apoiavam a ditadura, que era a Arena, e os que queriam a volta da democracia, que era o MDB. Eu digo assim, nós,
assim, no limite, a gente precisa de um outro MDB, Movimento Democrático, para que o ano que vem nós normalizemos o Brasil. Tomara que isso aconteça. Eu não faço questão se é com Lula, se é com uma outra pessoa. O que a gente precisa é não perder a eleição e não dar continuidade para essa terrível situação que a gente vem enfrentando. Então, eu diria assim, ó, eu tenho 1 ou 2 reuniões por semana nessa área política. E tenho essa área comunitária e ainda tenho o Instituto da Família. E agora menos, mas outra coisa que está muito legal, eu tive o privilégio de ter 2 netos que cresceram no edifício na frente da onde eu moro em Porto Alegre. Então, há 10 anos, desde que eu escrevi aquele artigo, eu saía muito com os netos, levava eles na escola, levava eles para passear, e foi muito, muito bom. Né? A gente, né, psiquiatra da infância adora a criança, ainda mais, né, o sangue ajuda. Isso está muito legal, assim, acompanhar o crescimento dos netos. Eu disse para a Olga, minha esposa, que eu, quando ligo para os netos aqui de Santa Catarina, estão em Porto Alegre, quando ligo para eles, gente, eles gostam de que a gente ligue. Oi, boa tarde. Não é tão simples manter uma conversa, né? Por que tu conversa mais de 5, 10 minutos com teus netos no Zoom? Mas às vezes eu tenho que dizer, principalmente para a netinha, dizer, olha que tá, eu não tenho mais o que conversar, eu já mostrei pegadinha, eu adoro pegadinhas, né? Eu tenho um meu lado humorístico, né? Aí isso é outra coisa que eu tenho que falar para vocês, assim, que é interessante, é do meu lado criativo, que desenvolveu bastante, assim. Então, eu diria assim, que os últimos 10 anos, eu me desenvolvi como pessoa, como cidadão. E é um privilégio, porque às vezes eu vejo que os colegas, tem gente que diz assim, não, eu adoro o que eu faço, eu vou morrer atendendo o paciente no consultório. Ótimo. Eu acho que cada um tem que fazer o que gosta, o que tem. Como o que eu queria era não morrer dentro do consultório atendendo o paciente, eu estou conseguindo fazer isso, então tá super bom, né? Cada um. E, para você ter uma ideia, eu tenho 4 ou 5 horas só de paciente por semana. E geralmente são pacientes antigos que voltam, eu não estou pegando um paciente novo. Né, por decisão pessoal, porque não quero perturbar muito as pessoas que me perguntam, Ovidio, quero te encaminhar um casal. Eu cheguei só depois de uma conversa, tu vai me contar como é que é, e geralmente eu digo, olha, não é para mim. Então, que nem eu falei, a gente só faz isso nessa fase da vida, porque não precisa ganhar mais dinheiro, então, mas a gente chega lá, né? Devagarzinho a gente chega. As pessoas dizem, que bom, olha, um dia tu chega lá, né, com o tempo. Então eu tenho participado, então, da introdução, né, nas escolas do nosso projeto, e também participo, né? Agora a gente não está podendo viajar, mas a gente tem viajado muito, apresentado o nosso trabalho, esse no exterior, tem sido bem legal. E então, eu te falei dos netos, então, isso que eu ia dizer para vocês, ó, eu brinco que a Olga fez uma vida acadêmica, minha esposa, muito legal. Na época que ela resolveu entrar na universidade, tá, eu podia ter feito concurso, mas eu já estava vendo que, provavelmente, eu ia acabar, assim, eu acabei me divorciando aos 40 anos, e naquela época, há 30 anos atrás, tu entrar na universidade era uma abnegação, tu ganhava pouco, não é? Tu perdia dinheiro. Eu tinha consultório cheio, eu dizia, olha, eu não posso entrar na universidade, porque eu preciso continuar trabalhando 30 horas de paciente no consultório. E então, eu não fui alguém que deu prioridade para a vida acadêmica. Eu não tenho, assim, livros, tem muitos artigos, e os artigos até foram bem usados, tem muitos trabalhos meus que eu me orgulho que são usados para o ensino, institutos de terapia, mas isso eu abri mão, porque eu me encaminhei para esse lado que eu descrevi para vocês, né, de ter uma vida que eu queria ter, que deu certo por enquanto, assim, de
de trabalhar muito na comunidade, né? Bom, eu vou... Essa era... O meu início foi esse, assim, de contar. Eu vou esperar vocês me sugerirem tópicos. Muito bom te ouvir o vídeo, e me desperta muitas coisas o que você está me falando, assim. Primeiro que, assim, eu acho que o primeiro que foi entrevistado nesse ciclo fui eu, e agora você é o segundo homem, ou o primeiro homem que a gente está entrevistando como colaborador. E isso é uma coisa muito interessante, assim, porque você viu que esse grupo aqui é feminista, mas também é humanista. E desperta na tua fala uma coisa que eu gosto muito, que é cada um encontrar o seu lugar, as suas diferenciações, o seu jeito, o que gosta, o que encaixa, o que expande, né? E tem uma coisa muito... Vou falar uma coisa que pode ser bobagem, mas pode também expressar o que eu estou sentindo, que é nessa masculinidade que você traz, vou dizer assim, vou colocar desse jeito, se for ruim, você me ajuda depois, você tem coisas da expansão e do semear, né, e do organizar longe. Então, filhos nos Estados Unidos, filhos na França, filhos perto de casa, filhos nas escolas, filhos que já reproduzem o conhecimento e as formações. Isso me traz muito encantamento quanto às masculinidades também. Se a gente pensar uma masculinidade autoritária, né, e das ditaduras, ou do atual governo, ou de alguns governos no mundo que apareceram aí, e de homens sensíveis, né, que não perderam a masculinidade, mas que ganharam em sensibilidade e em possibilidades. Então, homens como você, como eu, homens como a Denise, como a Silvia Helena, como, né, que não são homens humanos, né, mulheres humanas, e nós, homens humanos, que trazemos essas coisas, né, valores da família, valores do bem-estar, do reconhecimento. Como é que essas formações foram se dando para você, né? Como é que elas foram, onde você foi encontrando? Como é que você foi fazendo encontros que foram te fertilizando para trazer essas sementes todas para o mundo, que são tão bem-vindas, principalmente nesse momento horroroso que a gente está vivendo de pandemia? Bom, antes de responder a tua pergunta, porque depois a gente se esquece, eu queria te dizer que um outro lado que eu estou bem contente e que quero dividir com vocês é que eu me descobri uma pessoa que cria charges, não é? Eu tenho um amigo que é desenhista, e há mais de 10 anos eu bolo uma charge e ele desenha. Essas charges estão fazendo grande sucesso, não só por isso, né? Mas sucesso é ter meus amigos, eu nunca consegui, nem quero, né? Isso saia uma vez no jornal normal. Mas assim, o meu prazer é divertir meus amigos aqui. Depois, eu até mando para vocês umas recentes aí que apareceram. E também, agora com a pandemia, eu comecei a escrever. Eu sempre escrevi contos humorísticos, né? A Associação Médica, ela publica livros de contos de médicos, e eu sempre botava contos humorísticos. E eu continuei fazendo isso, escrever, né? Escrever histórias engraçadas e charges. A charges é uma mistura de charge político, mas também, a charge, para ser boa, ela tem que ter uma dose de humor, assim. Então, isso é outra mudança, assim, nessa fase que eu passo bastante tempo, assim. Já comprei 2 livros sobre escrita criativa que estão pegando pó. Não vou ler os livros de escrita criativa, vou ficar inventando as minhas histórias, mas nós, né, nós, quando alguém nos pergunta, e tu, quais são as tuas influências? Aí tu mostra, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, aqui são os livros que eu li.
Aí tu diz assim, esses aqui, que é 2 vezes maior, são os que eu comprei e eu não li. Mas faz parte dos interesses da gente, né? Então, eu e a Olga estamos agora tendo que reorganizar a nossa biblioteca e bota livro não lido, mas tá, a gente lê um capítulo, lê 2, assim, então, bom. Assim, uma das coisas que eu aprendi muito com Maurício Andolfi e também com o meu mestre Zen usa os recursos disponíveis, né? Porque todos nós sabemos, o mais que se fala no Brasil não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde, falta recurso, claro que falta recurso. Mas é um pouco que nem copo meio cheio, meio vazio. As pessoas falam, tá meio vazio, meio vazio. O meio cheio é nós usarmos os recursos que a gente tem de uma forma mais eficiente. Então, quando eu resolvi iniciar um projeto social, eu me dei conta que eu tinha os colegas psicólogos jovens loucos para trabalhar nas escolas, querendo doar horas em troca de aprendizado. E foi isso que desenvolveu o nosso programa. Né, nós também fizemos muito tempo, que nem muitos institutos fazem, consultas gratuitas, né? A gente faz consultas gratuitas para os alunos das escolas públicas. Então eu te diria que, por exemplo, o meu filho, há 12 anos, ele foi para Paris. Eu fui daqueles que teve, na época, a gente chamava ginásio, eu tive 2 anos de francês, 1 ou 2 anos. Eu não consegui, eu tentei ter já 2, 3 professores de francês que me aborrecem, assim, aquele troço repetitivo, mas o que eu fiz? Eu comecei só a ler em francês, e hoje em dia, com tradução online, é muito fácil, né? Porque tu não entende uma palavra, tu traduz. Hoje, qualquer livro que eu quero comprar, eu vou comprar em francês. Eu já leio francês no original e acabo falando francês, daquele jeito que eu brinco, eu falo que nem índio, mas falo, todo mundo me entende. Então, é usar os recursos, né? Pô, aprendi francês, maravilha. Uma das coisas que eu e a Olga, a gente se orgulha, então, eu fico pensando um pouquinho, às vezes é bom a gente falar, e vocês veem, eu sou uma pessoa que acha que o bom professor não é aquele que mostra, não é aquele professor guru, que ele dá uma aula e os alunos ficam pensando, mas ele sabe tudo, eu não sei nada. Não, o bom professor é aquele que diminui a distância entre ele e os alunos, que os alunos se sentem também capazes, né, de fazer o que o professor faz. Então, uma das coisas que me interessou no budismo, no Zen, é que tem uma frase do budismo que todos nós temos o potencial Buda dentro de nós. E todos nós podemos nos iluminar. O que é iluminação no budismo? É uma coisa muito simples, é desenvolver sabedoria e compaixão. É muito simples de falar, bem difícil, né? Bom, até hoje nós temos 10 mandamentos, que a gente ainda está longe dos 10 mandamentos, eles já tem quantos? 2.000, sei lá, 4.000, 5.000 anos já tem, né? Mas, então, voltando eu, às vezes, sou assim, eu saio e tal, mas volto no foco. Então, eu aprendi com meus professores de usar os recursos que estão disponíveis. Por exemplo, agora na pandemia, no ano passado, nós conseguimos dar um curso online de inteligência socioemocional, que foram umas 10 aulas para uns 50 professores em todo o Brasil, gratuito, curso gratuito. Eu tenho pequenas doações que eu uso para facilitar, né, para a gente não ter que gastar dinheiro, porque trabalho voluntário tem um problema que não é só voluntário, às vezes também a gente tem que se autofinanciar, mas está bem. E eu tenho aqui, eu quero aproveitar, Marcos, porque como o nosso, o grupo maior é o grupo de terapeutas de família, eu vejo um problema dentro da área de terapia de família, que hoje em dia nós já temos terapeutas de família nas grandes capitais, em muitas cidades do interior, e nas universidades já tem terapeutas de família dando aula. Então, já ficou parte do establishment, certo?
Mas eu acho que, como instituição, a gente está correndo o risco de que nem outras instituições, que a terapia de família, que começou como algo inovador, algo revolucionário, outra forma de pensar, não era outra escola de terapia, que outra forma, a visão sistêmica. E, nesse sentido, tudo que eu falei, eu sou filho dessa visão sistêmica, que quando eu me formei nos inícios da terapia de família, era formar um outro profissional com outra forma de pensar, essa visão mais ampla, onde tu tem um pé na clínica e um pé na comunidade. Eu achei que a nossa Abratef, por várias razões, começou a ficar com problemas que eu chamo corporativos. Grandes discussões, quem pode, quem não pode ser terapeuta, quem pode, quem não pode, quantos anos... Passou a ser uma organização de administrar os interesses dos terapeutas de família. E os terapeutas de família, que no início, você sabe que no início da visão sistêmica, os terapeutas de família eram muito progressistas. Você pega o Minuchin, o Whittaker, o próprio o antropólogo famoso, que a família enlouquecia o indivíduo que se tornava esquizofrênico, não é? O Leng e o Cooper falavam, não é, também do contexto social que enlouquecia a família, que enlouquecia o indivíduo. Então, o último artigo que eu escrevi, que está no Boletim Relates, e que eu gostei muito de ter escrito, e foi o tema do que eu apresentei no Congresso do Rio de Janeiro, né, que foi o último congresso presencial. O título do artigo é assim, ó: por que todo terapeuta sistêmico precisa ser um ativista social? Esse é o título. Por que todo terapeuta? Porque como é que nós vamos ter uma família saudável se nós não temos uma sociedade saudável? E para isso a gente precisa ter um sistema político saudável e precisa ter um planeta saudável. E eu acho que a gente fala, eu sou um dos que sempre estou falando disso, porque a gente ainda fala muito pouco. A gente ainda fala muito de casal, família, drogas, e tem que falar, né? Porque isso é o nosso dia a dia. Mas eu acho que a gente precisa, que nem eu falava, ter um pé na clínica e ter um pé na comunidade. Então, eu sou um bom advogado dessa visão de como a gente pode combinar esses dois aspectos. Na época que eu precisava ganhar dinheiro para sobreviver e juntar para a velhice, eu passava muito mais tempo na clínica do que na comunidade. Agora inverteu. Então, tá bom, que eu passo muito mais tempo na comunidade do que na clínica, certo? Então, eu queria chamar a atenção, e esse artigo foi muito bem recebido, sabe? Quando você recebe e-mail de gente que leu, dizendo, bah, que legal que você escreveu exatamente isso que pensa. Então, e assim, ó, que nem eu falei para você, a terapia de família no início era de gente progressista. Hoje, eu não sei, eu continuo achando que sim, mas não sei. Não é assim, no sentido de... A gente não faz pesquisa sobre isso, e talvez fosse até bom, vocês vão conversar com tanta gente, vocês prestar atenção o que pensam os terapeutas de família sobre que mundo melhor a gente tem que criar. Seria interessante isso. Porque você sabe que cada vez mais, por exemplo, os estudos sobre felicidade, o que deixa as pessoas felizes? É a coisa mais simples e mais difícil do mundo, é bons relacionamentos. Eu estou falando assim, na classe média, tu tem que ter casa, comida, educação, fora uma base econômica estável, o que te deixa feliz é bons relacionamentos e coerência pessoal. A pessoa que está bem é aquela pessoa que está coerente. O ser humano, por exemplo, quando a gente diz agora, o povo não aguenta mais confinamento, o povo não aguenta mais, não podemos porque o povo não aguenta. Como que não aguenta? A gente passou guerras e guerras
passou situações muito piores de desastre, é que a gente não aguenta porque não tem modelos, não tem exemplos, não tem alguém, não tem um governo, não tem os líderes, tem só os médicos lá que quando, né, médicos e epidemiologistas ficam dizendo, temos que ficar dentro de casa, temos que ficar dentro de casa. Quando a gente tem um bom exemplo, quando a gente tem quando tu vê um sentido para um sacrifício, o sacrifício tu aguenta. Tu não aguenta quando tu não tem quem te mostre como isso vai ser importante, né? Então, isso é uma das razões da desgraça que está acontecendo no Brasil, é a falta de um bom exemplo a respeito de que o distanciamento social é mais importante que a vacina. Nós, para vacinar todo mundo agora, vamos levar um tempão, mas estamos começando a ver que realmente é o distanciamento social que vai trazer um alívio a curto prazo, né? Então é isso, gente. Eu acho que fiz um pouco um passeio, assim, pelos esses últimos 10 anos, do que tem me apaixonado e me levado a participar, né, no campo e na comunidade. Então, outra coisa importante é que nós estamos conseguindo agora no Instituto da Família ter uma nova geração que, se quiser que o Instituto vá durar mais tempo, eles têm que assumir a parte administrativa, a parte clínica, porque eu estou tranquilo, né? Eu acho assim, tudo tem início, meio e fim. Se me dissesse, olha, o Instituto agora vai fechar porque os jovens não vão... Porque o nosso Instituto, a gente fez uma opção lá atrás, e foi uma opção privilegiada, a gente fez um Instituto, não era para ganhar dinheiro, era para ensinar, era, né, para promover conhecimento, mas agora os jovens têm que tá mais difícil hoje ganhar vida. E os jovens estão pensando, mas eu dar aula, mas se isso não ganha dinheiro, bom, tá bem. Então, os jovens vão ter que decidir se vão querer assumir como projeto, não é, e dar mais anos de vida, porque nós já estamos avisando, olha, eu não quero ter mais que me preocupar se a secretária ficou doente, de onde que eu tiro uma outra secretária para substituir ela? Há 30 anos me preocupando com isso, tem que ter mais alguém para se preocupar com isso. Então é isso. Foi bom conversar com vocês, porque né, em uma hora tu mexe assim com 10 anos, com paixões e frustrações. Isso que eu quero dizer, eu diria, a frustração é ver esse perigo da nossa profissão virar só mais uma profissão. Que, com todo o mérito, né, o copo meio cheio é que é uma profissão maravilhosa, necessária, mas lá para quem começou era para ser mais que uma profissão, era para ser uma filosofia de vida. Eu queria te dizer que faz muito eco em mim o que você está falando e, enfim, queria te parabenizar. Eu acho que o seu caminho é muito, muito bonito e eu queria te agradecer por compartilhar com a gente aqui hoje. Então, foi um prazer para mim também, e esse trabalho de vocês é exatamente o que eu estou falando que a gente precisa fazer, que é um trabalho para beneficiar a comunidade, né? E com isso, né, a gente se enriquece, porque eu tenho certeza que, ajudando a comunidade, vocês também estão se beneficiando muito com esse projeto, né? Então, por isso que a gente diz, se tu quer te ajudar, começa ajudando os outros. Ovídio, é muito prazeroso ouvir toda essa trajetória sua de vida profissional e fico impressionada com essa fonte de ideias que você tem muitas ideias, criativo, e que você coloca em prática. Você faz pontes entre
esses vários grupos que você tem na sua comunidade, que é muito lindo e muito necessário nos dias de hoje. E, por coincidência, nós três aqui somos, como voluntária em ONGs e tudo, nós três trabalhamos em prol da comunidade, não só como terapeuta de família sistêmica. Então, agradeço muito a oportunidade de conhecê-lo e de ouvir uma história, uma trajetória tão plena, tão rica. Obrigada. Te ouvir é muito bom, recebê-lo aqui é muito bom, e esse projeto é nosso, e é nosso seu também, te incluir, né? Todo é nosso para que esse bem alcance realmente mais gente possível, e que a gente possa conhecer mais, né, desses nossos trabalhos, voluntários, pagos ou não, porque foram todos feitos pela vontade, né? Nós temos vontade de fazer isso, temos a necessidade de fazer isso, e os diversos projetos e tudo mais. E você conhecer também os nossos, porque tem muita coisa que a gente faz que, tanto quanto você, ou diferentemente quanto você, mas complementar, né? Acho que nós vamos fazendo o que é possível nesse momento, mas eu tenho certeza que nós poderemos mais, porque o mundo não vai ficar tão cruel quanto ele está agora, e nós vamos encher de amor até conseguir transformar, não é assim? De todas as formas que a gente pode amar e pensar e cuidar e doar e receber. Então, muito obrigado, Ovidio. É um privilégio estar com você nesse momento novamente, e tenho certeza que teremos outros momentos, né? Muito obrigado. Então tá, é isso aí, gente. Me despedindo com uma frase zen que diz que o zen não é otimista, o zen diz o seguinte: o ruim também passa. Então, vamos lá.